bênção ter você aí do outro lado para juntos ficarmos agora no consultório de família fazendo dos momentos mais especiais. Pelo menos para mim, é um momento muito especial a cada vez que se renova este momento de ter um encontro com você. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, seus amigos. Isso que eu sempre desejo ao início de cada programa para dizer a você daquilo que vai no nosso coração de verdade. Querendo dizer a você que a nossa fé vai na direção de crer que Deus pode abastecer você segundo as suas necessidades. Deus pode abastecer o seu coração de mais amor. Deus pode abastecer o seu coração de fé, de esperança, de ânimo, de nova vontade. Isso sim, de vontade nova, de fazer diferente o que você tem feito até agora, para que as coisas aconteçam de modo a te fazer feliz, de modo a colaborar para que você seja uma pessoa mais madura, mais compreensiva, mais profunda, mais dependente de Deus e mais independente das coisas que te acontecem ao redor. Que você sinta paz no seu coração. Hoje nós vamos falar mais uma vez para você que quer ter uma família com mais harmonia, quer ter um casamento com mais harmonia, quer resolver as dificuldades que surgem no dia a dia com sabedoria. Esta é a palavra. Será que dá para ser casado e viver em harmonia e nunca brigar, por exemplo, com seu marido ou com a sua mulher? Você acredita em casamentos que funcionem tão bem ao ponto de os casais se entenderem, de as pessoas envolvidas nesse relacionamento não chegarem ao ponto de brigar, de discutir, de dormir uma vezinha sequer com raiva do outro, de cara amarrada, dizendo, não quero falar com você? Você acredita nisso? Então tá, vamos falar sobre este tema no programa de hoje, como estar casado sem brigas. Isso é possível? Então fique aqui com a gente. Querendo participar, vai ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Bem-vindos! E a partir de agora a conversa é com a gente aqui, você aí do outro lado. Então, eu conto com você. Meus convidados de hoje, doutora Vanessa de Oliveira, bem-vinda. Bom demais recebê-la aqui, até porque hoje é dia de aniversário. Parabéns. Obrigada, uma delícia estar aqui no meu aniversário, junto com você aí de casa, junto com você da Leide. Obrigada pelo convite. Você é uma linda, uma princesa que eu amo. Bom demais, um privilégio ter você aqui no meu sofá hoje, neste dia especial. Um beijo para sua família que nos acompanha e obrigada pelo carinho de deixá-la aqui. Você tem 2 filhos, né? Lindos. Lindos, o Arthur e o Gabriel. Um beijo da mamãe para vocês. Que delícia! E temos mais convidados hoje, o casal, que vai dizer da experiência deles, enquanto casal, como eles conseguem manter uma harmonia constante ao longo de 20 anos. Pastor Ivan, bem-vindo. Boa noite, Darleide. Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Boa noite, Vanessa. Boa noite. De fato, é possível viver em harmonia. E Deus nos dá o privilégio de compartilhar um pouquinho disso com os amigos de casa, para que possamos, de alguma forma, na direção do Espírito de Deus, ajudar as pessoas a seguirem esse caminho também. É verdade. E quem vai dizer pra gente se estas palavras se confirmam ao longo de 20 anos, a companheira, 23 anos, incluindo namoro, né? 23 anos. 23 anos já. 23. Ivone, bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui. Boa noite ao pessoal de casa. Que possamos ajudar, de alguma maneira, aquelas pessoas que estejam precisando. Então eu vou começar com você, tá? Conta aí pra gente. Como foi que vocês chegaram ao acordo ou à conclusão, já ao longo desses 20 anos, de lidar com as dificuldades que surgem num casamento sem chegar a brigar, a discutir? Como que isso funciona com vocês? Olha, eu acredito que através de muita conversa, conversar bastante, brincar bastante um com o outro, rir de cada um, sabe? Dos seus acertos, rir dos seus erros. Eu acho que isso ajuda muito. E acredito que isso nos ajudou também. Interessante isso que ela traz, né, Vanessa? O humor tem uma parte considerável nos bons relacionamentos. Sim, exatamente. Quando a gente namora, a gente ri muito, né? A gente sai, dá muita risada e passeia.
e vai nos lugares e ri um do outro. Então, é tudo muito mais leve. Quando a gente casa e vem, assim, com certeza, as responsabilidades do dia a dia, vem as pressões, as contas para pagar, isso fica um pouco mais difícil, a gente acaba se esquecendo de rir. Mas o humor é uma chave muito importante para o relacionamento funcionar e dar certo. Acredito que o bom humor, a alegria, a leveza, essa era a palavra que eu queria achar, ajuda e auxilia bastante no dia a dia. A ranzinzice é tão chato, né? O mau humor, aquela coisa pesada. Que bom. Eu sei, casal, que vocês fizeram um acordo logo que vocês começaram a namorar para que as coisas dessem certo. Me fala como foi esse acordo, Ivan. Olha, de fato, nós fizemos um acordo no primeiro momento em que nós nos pedimos em namoro. Né? Nos pedimos em namoro. Nos pedimos em namoro. Obrigada. Obrigado. Né? Mas nós falamos a respeito, vamos começar a namorar, amanhã a gente conversa. E aí, no dia seguinte, nós sentamos, conversamos e eu coloquei para a Ivone, fiz questão de ser muito transparente e colocar todos os meus defeitos para ela. E não no sentido de que apresentar os defeitos para falar eu sou assim, não vou mudar de jeito nenhum. Mas que eu precisava de ajuda também para ser trabalhado nos defeitos, para ser uma pessoa melhor. Né? E nisso, o acordo que nós chegamos é que em todas as coisas nós temos que parar, refletir, pensar antes de falar, porque para quem me conheceu antes e pode estar me vendo hoje pela televisão, né, as minhas ex-namoradas, por exemplo, né, que possa estar me vendo, pessoas da família que possam estar me vendo, e fala, esse não é o Ivan que eu conheci. Né? E de fato não é o Ivan que eles conheceram, que a família conheceu, porque o que mudou o Ivan foi Cristo. Né? O que mudou foi o Espírito Santo. Graças então, a Deus. O novo nascimento, ele aconteceu de fato. Né? E essa harmonia e essa transformação, tudo vem pelo Espírito Santo. E aí o acordo que nós chegamos é que nós iríamos sempre refletir, dialogar, pensar muito no que falar, porque no dia em que nós discutíssemos, nós íamos terminar o namoro. Não, isso não é um acordo, isso é uma ameaça, né? Ó, se brigar, terminou, acabou por aqui. Coisa boa isso, já vou aí querer ouvir como foi isso caindo aos seus ouvidos, esse acordo, como chegou até o teu coração. Mas essa coisa do acordo, da transparência, ele foi muito transparente com ela, né? Foi muito. Eu acho que sim, a primeira coisa que eu achei muito interessante é a não justificativa. Eu sou assim por causa, então veja o meu comportamento, eu sou assim e é assim que eu sou. Então, quando você fecha uma porta para mudança, você não dá a possibilidade do outro também se renovar e de você também modificar o seu comportamento negativo. Né? Quando você justifica, você está fechando a possibilidade da mudança. Uma outra coisa interessante é o acordo e o cumprimento do acordo. Muito legal isso. Os casais fazem acordos, mas não cumprem. É difícil chegar a fazer o acordo, mas o mais difícil é fazer cumprir. Parece que falta um respeito, como se fosse o meu chefe, se eu fizesse um acordo com ele, eu cumpriria. Se eu fizesse um acordo com alguém muito importante, eu cumpriria. Mas na hora de ver a importância do cônjuge, a gente diminui isso e falar, ele está aqui comigo todo dia, eu estou estressado mesmo, então o que tem eu descumprir um de outro? Então eu acho que é muito importante a questão do cumprimento do acordo. Acordar e manter o acordo. Cumprir. Quando ele te disse assim, olha, vamos namorar, mas vamos firmar um acordo. Se brigar, acabou. Como é que você entendeu isso? Foi um susto, né? Como que um casal não vai brigar? Primeira coisa que vem na cabeça, como que não vai brigar? Somos dois diferentes, um com um pensamento, outro com outro. E aí, como que vai chegar num acordo? É briga na certa. Você pensou, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Eu falei assim, esse namoro não vai durar nem um mês. Estamos juntos há 20 anos. 23, né? Porque conta namoro também. Então, mas 23. como é que funciona, então, na prática? Como é que esse namoro funcionou? Como que você foi entendendo? Como que vocês foram se adaptando? Como é que não briga? Eu acho que um foi conhecendo o outro.
a gente foi se conhecendo, vendo que o que o outro estava fazendo ou falando tinha base, tinha fundamento. Então, com isso, nós passamos a confiar um no outro. E isso ajudou muito, porque o fato de você conhecer a outra pessoa e saber como que ela vai agir, então você pega confiança. Aí você já não leva para o lado, mas você não falou isso, você não fez aquilo. Então, não, o que você falou que ia fazer, você fez. Então, isso ajuda. O cumprimento do acordo, né, se mantém. O cumprimento do acordo. Então, isso é muito bom, porque você confia. Então, a partir do momento que você confia no outro, se torna mais fácil de você cumprir o acordo. E também, Darleide, é que eu costumo falar assim, o casamento ele tem só um problema que tem que ser resolvido. É colocar dois pecadores para morar juntos. Né? Probleminha básico. É um probleminha básico. Né? E um vai lidar com os pecados do outro. Né? Então, isso tem que ter um ajuste para que haja melhora nessa questão do relacionamento e nessa questão da harmonia. A minha família, meu pai, meu irmão é músico, meu pai era músico. E às vezes eu ficava pensando nas letras das músicas, né? E associava isso aos relacionamentos. E eu falava para a Ivone, olha, nosso relacionamento ele não pode ser uma consequência musical do tipo de que durante o namoro, né, a gente vai cantar Chuvas de Bênção Teremos, né? Depois, quando a gente se casa, não desistir, né? E depois, quando a gente vai chegando com 20 anos de namoro, é só um pouco mais, né? A gente não pode fazer isso, né? Então, nós temos, de fato, que transformar o nosso relacionamento em apoio, em suporte um para o outro, para que a gente possa crescer como pessoa, crescer na nossa espiritualidade, crescer no nosso relacionamento, mas um ajudar o outro a crescer, sem diminuir o outro. Eu acho que isso Vanessa, como você acompanha muitos casais em consultório, o que mais se vê é justamente uma competição de quem tem razão, de quem não é. Não tem esse acordo, não tem essa harmonia entre eles. É o que mais pega, né? É o que mais pega. Assim, ouvindo eles falarem, é uma terapia de muitos anos, né? Já bem resolvida. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e ele falou isso logo no começo. Eu não acredito que um casal possa ser feliz e dar certo e não brigar se não estiver ligado à fonte do amor, que é Deus. Nenhuma terapia vai resolver o problema desse casal. Não resolve mesmo. Porque, naturalmente, o ser humano tem a sua tendência natural para o erro, ele tem os traumas do passado, ele teve um modelo e referência de pai e mãe, ele vem com o desejo da carne, o que eu quero, né? O lado egoísta do ser humano, ou seja, ele está fadado e propenso a dar errado. Né? Então, o primeiro passo, que é o mais importante, é a tua conexão com Deus. Se conectando a Deus, aí sim, você consegue entender que o outro não é o seu inimigo. Entender que o outro é o seu parceiro. Né? Ele está no mesmo barco que você. Então, denegrir o outro, humilhar o outro, ofender o outro, é um suicídio. Né? É assinar, estou me matando. A gente não entende isso. A gente entende muitas vezes o cônjuge como um inimigo. E a gente começa a lutar contra ele. Quando o cônjuge fala alguma coisa, a gente entende como alguma coisa para denegrir a nossa imagem. Então, automaticamente, a gente começa a se defender. Se defendendo, você se agride, porque a melhor proteção é o ataque. Então, você também ataca a outra pessoa. E é um ciclo, é uma bola de neve que começa a acontecer porque o seu olhar não está exatamente purificado. O olhar está contaminado. E vem contaminado mesmo da nossa história. De egoísmos, de vontades próprias, Exato. etc. Você se irrita com ele? Pelo menos irritar? Sim. Ah, que bom. Você se irrita com ela? Também. Também. Né? Mas a palavra de Deus, ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E eu costumo, desculpa te interromper, mas eu costumo pregar exatamente sobre isso, e eu pergunto assim, se pode então ficar com raiva, mas não pode pecar? Qual é o pecado da raiva? E eu costumo dizer que é a destruição. Porque sempre que você deseja alguma coisa que não acontece, você não identifica o que é isso, você vai lá e agride.
de 3 formas, ou a si mesmo, ou ao outro, ou alguma coisa. Então, o pecado da ira não é o sentimento, porque é um sentimento como qualquer outro que muitas vezes nos protege. Sim. O problema é a ação, é a destruição. O grande segredo, acredito, no nosso caso, de estar 20 anos de casamento, mais 3 anos de namoro, e sem conflitos, sem brigas, sem conflitos no sentido de discussão, de brigas de fato, de agressões mútuas. Eu acredito que o grande segredo disso seja, de fato, o diálogo, o respeito pelo outro, o respeito com as diferenças, o investimento que nós fizemos na nossa vida em tudo em que nós buscamos seja melhor para o casal, para o casamento. Até com relação, por exemplo, à minha vida pastoral, a minha pós-graduação, por exemplo, que eu fiz em aconselhamento bíblico, mas após em aconselhamento, com ênfase em família e sexualidade, ela tinha que atingir primeiramente o meu casamento. Com certeza. Né? A minha vida. Então, até porque se não fosse assim, eu não poderia ter uma resposta satisfatória para falar com ninguém sobre isso. Né? Então, quando nós fazemos algo em favor um do outro, olhando para o outro e sabendo que o outro tem a mesma dificuldade que você, né? Talvez em alguns pontos diferentes, mas tem dificuldades como você tem, né? A gente olha assim com mais misericórdia, tanto do outro como de si mesmo. Você está acompanhando aqui o consultório de família, o Ivan e a Ivone, até os nomes são, né? Combinam. Tão próximos, tão íntimos um do outro há 20 anos, 23 anos que eles se conhecem, 20 anos de casados, compartilhando aqui com a gente a experiência deles, de como eles conseguem levar esse casamento, conduzir e serem conduzidos nesse casamento, sem que haja um conflito, sem que haja uma divergência a tal ponto de que um agrida o outro, se ofenda, porque afinal de contas é tão comum dizer assim, todo casal briga. Quando eles me falaram assim, a gente não briga, eu falei, peraí, deixa eu entender essa história, né? Vamos dividir isso aqui. Ivone, fala aqui pra gente, quando o seu marido desagrada você, quando o seu marido contraria a sua vontade, porque eu estou entendendo que quando você diz, eu me irrito, sim, é porque ele lhe contrariou. E você é a mesma coisa, a gente não, vai estar sempre nessa dinâmica, né? Como é que você lida com esse sentimento de contrariedade para não brigar? Como é que resolve? Eu acredito que a primeira coisa que nós temos que Não, eu quero saber o que você faz. Que eu faço? Eu calo. Eu fico quieta. Depois, passado um tempinho, aí nós vamos conversar. Depois que eu me acalmar, porque às vezes eu fico irritada, então sobe aquele calor que já esquenta tudo, né? A vontade que tem já é de quebrar o pau. Mas... É aquela oração, né? Me dê paciência, porque se me der força eu mato ele, né? Exatamente, exatamente. Aí, primeira coisa, eu fico quieta. Eu me calo. Às vezes eu vou pro meu quarto e vou fazer alguma coisa, deixo. E quando você vai para o seu quarto, você está indo e dizendo o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim, transforma esse homem. Como é que você vai? Como é que você vai para o seu silêncio? Dai-me paciência e ajuda-me a resolver essa situação. E ali eu vou pedindo paciência, vou pedindo ajuda, porque a gente, é claro que nós temos as nossas, né, divergência e tem que ser resolvida. Okay. E tem que ser resolvida sem brigar. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio. E isso é uma luta diária. Ali do outro lado tem uma mulher dizendo assim, ali do outro lado, né, tem uma mulher dizendo assim, eu não aguento isso. Não, comigo, olha, eu já tentei, mas se eu fico em silêncio, ele nem faz pouco caso do meu silêncio. Uma série de coisas ali que acontecem no universo de cada um. Mas quando você me diz que você é igual a ela, igual a mim, igual a outra, igual a todos nós, que se irrita, que sente, que se ressente por um tempo, mas sai para buscar sabedoria, você está dizendo, olha, os sentimentos existem, mas como eu lido com esse sentimento é que é a grande diferença. Isso, né? Você tem que saber lidar com a situação.
Você tem que saber lidar com o seu sentimento e também com o sentimento do marido. Como é o nome disso, Vanessa? Autocontrole, né, e conhecimento das próprias emoções. É conhecimento. É você saber assim, olha, daqui a pouco eu vou explodir. Olha, está chegando num nível que eu já não estou conseguindo tolerar. Então, eu preciso, nesse momento, preventivamente me calar, porque assim ela encontrou a maneira dela e cada um encontra a sua maneira, sim, né? Sim. Mas existe grande sabedoria no silêncio, isso é bíblico, inclusive, né? A gente fala muito, mas ouve pouco. Então, a sabedoria de se calar naquele momento para respirar um pouco e deixar oxigenar a mente, abre as janelas da inteligência para que você possa dar uma resposta assertiva. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do outro, o respeito pelo outro, e também lembrar assim, se ele fez alguma coisa que ele já sabia que me entristecia, talvez essa seja a dificuldade dele. Não, ele não está fazendo isso porque ele não me ama, ele não está fazendo isso porque eu sou menos importante, ou porque ele quer me ofender. Né? Então, ele já tem também um conhecimento um do outro. Pastor, você já vai se defender, tá? Peraí. Mas, Ivone, quando você leva alguma questão para o Ivan, qual é a primeira palavra? Não. Primeira palavra que eu ouço, não. Mas nem sempre, que só que em você- 90% dos Só em casos. 90%. Só em 90%. Não. Mas aí com jeitinho, mulher dá jeitinho pra tudo, né? Deveria dar, né? Deveria. Mas você saber ouvir o não também é importante. Porque quando você aprende a ouvir o não, você se guarda. E você se resguardando, né? Você aprende a esperar. Porque esse não pode se transformar em sim. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas pode vir daqui uma semana, 15 dias. Mas porque quando você não vai contra, você aceita o não, ele vai fazer ele pensar. Por que ela ficou quieta? Qual que é a situação? Por que eu falei não? Vamos analisar o sim? E quando você volta daqui a uma semana, 15 dias, quanto tempo seja, você volta com a mesma questão, com a mesma pergunta? Como é que você volta? Normalmente quem volta é ele. Agora chegou a sua vez, Ivan. Exatamente. Eu acho assim, nós vemos isso, né? Não que eu acho, mas nós vemos isso no nosso relacionamento. É que o homem, quando ele é afrontado, no sentido de que a mulher fala uma vez e ele nem parou para pensar ainda e ela já está insistindo na resposta. E ele ainda não parou para conversar com ela e ela insiste mais uma vez. Aquilo, o homem simplesmente deleta da mente dele. Ele não quer pensar porque irrita, incomoda. Agora, se a mulher falar uma vez só, ele vai parar para pensar no que aquilo significa de importante para ela. Por que ela tocou naquele assunto? Por que ela quer daquela maneira? Quais são os prós, quais são os contras? Tudo tem que ser analisado. E aí, como foi falado uma vez só e o assunto se calou, quem tem que retomar o assunto sou eu. Né? É como se a responsabilidade passou para mim, porque afinal ficou um assunto em aberto, em que não pode ficar aberto. Ficou um desejo dela sem ser atendido. Sem ser atendido e que precisa ser atendido de alguma forma, que necessariamente também não vai ser totalmente da maneira que ela quer. Agora, será que nós estamos falando de uma mulher que é submissa demais? Ou será que nós estamos falando de uma mulher sábia? Será que nós estamos falando de um marido que pode manipular por conta da sua autoridade a situação? E se nós estivermos falando ali para um casal que este marido tem um quê de monopólio, um quê de as coisas acontecem como eu quero em detrimento dos desejos dela? Qual é a diferença entre esta história e esta história? O que a gente pode aprender para juntos fazermos a diferença dentro de casa? Esse é o seu consultório de família, minha conversa boa
boa hoje aqui com a psicóloga Vanessa de Oliveira, com o pastor Ivan, sua amada esposa Ivone, dizendo da sabedoria com que conduz o seu relacionamento. E é claro que aprenderam aos pés de Jesus. Eu convido você a aprender também sobre como lidar nos seus relacionamentos, pedindo pra gente a revista Família Feliz, por exemplo. É uma dica nossa, obviamente sem nunca abrir mão da palavra de Deus, o estudo da Bíblia e muito mais que o estudo da Bíblia, a prática da palavra de Deus. Você vai dizer assim, mas eu não consigo. E você descobre na palavra de Deus, Jesus dizendo assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é coisa para a gente aprender, para praticar e para experimentar a realidade de ser feliz no seu casamento. Fique aqui com a gente, nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Já continuamos aqui a nossa história. A Vanessa está com uma vontade de dizer ali, mas é depois do intervalo e a gente volta com você. Até já. Continuando aqui a nossa conversa no consultório de família, bem-vindos. Você aí do outro lado que está chegando agora, ficando com a gente, essa é a sua Novo Tempo, uma programação sempre voltada para atender às suas necessidades, o seu crescimento emocional, espiritual, pensando na sua vida familiar, no seu aprendizado com relação a viver melhor, mais feliz, adequado para o cristão, de verdade acreditar que Deus tem uma palavra de vida, tem saída, tem caminho para você. Acredite, nós aqui acreditamos na família, acreditamos no casamento, acreditamos na família como planejada por Deus. Obviamente que se nesse caminho, nesse percurso da vida, alguma coisa aconteceu, você está sem o seu marido, você está sem a sua esposa, você está sem seus filhos, alguma dor chegou até a tua casa, feriu o teu coração, nós ainda assim acreditamos que Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma bênção de cura e de paz para derramar sobre a tua vida, sobre a tua mente, curando as tuas emoções, transformando os seus pensamentos, fazendo de você uma pessoa com mais fé, com mais força e, consequentemente, alcançando vitórias. Nós acreditamos nisso, por isso dividimos com você tanta coisa aqui no consultório de família. Que Deus te abençoe. Fique aqui com a gente, tá? Estamos conversando hoje com um casal que diz que há 20 anos está casado, estão juntos há 23 anos, mas desde o primeiro dia de namoro já combinaram. Brigas nunca. De jeito nenhum. As coisas funcionam de modo harmônico até hoje. Como fazem isso? E antes de ir para o intervalo, eu disse de talvez aí do outro lado ter um marido que domina, ter um marido que desconsidera o valor da esposa, uma esposa que desconsidera o marido. E a Vanessa ficou com uma vontade de dizer algo que eu disse não, mas agora pode. O que eu ia dizer é que nós temos aqui um casal inteligente, que usou da sabedoria de Deus para conseguir conviver. Então, esse é o ideal de casamento. Esse é o ideal e é, inclusive, o presente que Deus dá para o relacionamento. Né? Quando ele disse assim, tem um pedacinho do céu que você pode viver aqui na terra, sim, eles estão hoje aqui comprovando que existe. Mas eles são um casal inteligente, onde ela sabe se calar na hora certa, sabe se submeter à vontade dele e ele também a considera, ele luta pelo ideal dela. Mas aí você pode me perguntar, mas então, e como que eu faço? Se eu tenho um esposo que assim, eu me submeto, mas ele não faz a parte dele. O que eu mais falo no consultório é, faça você a sua parte. E o que você tem que fazer é orar pelo seu cônjuge para que Deus dê sabedoria a ele, para que ele também consiga fazer a parte dele, para que ele seja transformado pelo Espírito de Deus. Porque sem a ajuda de Deus realmente é muito difícil conseguir. Então, mesmo que seja difícil, é muito importante que ela consiga quebrantar esse temperamento forte do marido com o amor, com a paciência, com a sabedoria. Porque, de qualquer forma, o não ela já tem. De qualquer forma, a ira, a raiva e a palavra dura suscita o furor, né? Mas a palavra calma e branda faz acalmar o espírito nervoso e irritado. Então, de qualquer forma, a parte ruim e negativa, ela já tem. Ela pode tentar uma alternativa diferente com a oração, porque Deus pode todas as coisas. Sabe uma coisa que a gente também pode salientar, eu acredito, devo salientar, com relação à maneira como vocês começaram esse namoro? Começaram já às claras, vocês já começaram racionalmente. Amada, você está enfrentando dificuldade no seu casamento, amado, as coisas aí estão muito difíceis, mas para pensar e considere que você escolheu esta pessoa e não me diga que você só descobriu depois como ela de fato é. Se você dizer isso, você está dizendo, nós não conversamos, nós
nós não fomos transparentes, nós não fomos claros um com o outro. Caso que aconteceu com vocês é justamente o da transparência, como vocês eram e como vocês levariam a vida. Em algum momento, quando nós conversávamos, Ivone, sobre o programa de hoje, você me disse que é uma mulher racional e não tão emotiva e que isso ajuda muito. De fato, né, Vanessa? De fato. E Ivan? A coisa racional é mais do homem, assim, ele sabe o que quer, diz o que quer, mas você não aprendeu isso com quem? É do seu jeito. É do meu jeito. Eu acho que eu peguei muito do meu pai. Porque o meu pai, ele é uma pessoa muito centrada. Eu acho ele muito centrado. E eu nunca vi e ouvi discussão dele com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito nervosa. E quando ela falava, ele apenas ouvia. E tentava ver a situação da minha mãe pelo que ela estava passando. Pelas dificuldades, os problemas deles lá. Então, ele era muito, assim, sabe, quieto, bem resolvido, vamos por assim. Então, eu acho que eu peguei um pouco dele também. E eu não queria um casamento que fosse de brigas, um casamento de discórdia. Porque eu sempre tive o casamento dos meus pais como referência. É difícil você pegar o casamento de outra pessoa como referência. Mas o respeito que existia entre o meu pai e a minha mãe. Interessante que a sua mãe era nervosa, o seu pai, porém, tranquilo, e você disse que não tinha briga dentro de casa, ou seja, se confirma o velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Ivan, o que você considera mais importante, obviamente, além do que você disse a respeito do considerar a vontade de Deus para que seja dessa maneira, o que você considera de mais fundamental para que vocês consigam levar essa relação assim, pensando no pessoal que está em casa e não vive assim, mas pode aprender? Existem vários pontos que têm que ser considerados. A construção de um casamento, ele não é fundamentado num ponto específico. Existem muitas coisas a serem consideradas a partir do namoro. A questão do namoro, por exemplo, a palavra de Deus nos instrui muito claramente para nós termos cuidado, né, e não nos estarmos ligados em jugo desigual. E essa questão do jugo desigual é muito importante. Eu costumo dizer assim, que os opostos eles se atraem, mas dificilmente permanecem juntos. E se eles permanecerem juntos, vai ser com grandes conflitos, porque eles não têm grandes afinidades. Então essas diferenças, ao longo do convívio, elas passam a ser gritantes. Ao passo que se eu procuro alguém que eu tenha afinidade, eu já vou partir de um princípio muito bom, porque eu não vou querer transformá-lo. Eu não vou querer mudar naquilo que eu sou, né? Eu não quero transformar a Ivone naquilo que eu sou, né? Mesmo porque se eu transformar a Ivone em outro de mim, vai ficar muito chato essa relação, né? E não vai agregar nada, nós não vamos somar, nós não vamos compartilhar nada. Então, nós temos diferenças, mas temos grandes afinidades. Então, a partir daí é que se constrói um relacionamento. Depois desse ponto de afinidade, nós temos que investir nessa relação. E investir através de palestras, através de livros, através da leitura da palavra, de pedir sabedoria para Deus. Nós temos que investir de várias formas. Nós fomos no encontro de casal, que foi muito gratificante, um dos primeiros encontros de casais que nós fomos já depois de casado. E nesse encontro de casal tinha um casal com 75 anos de casamento. Que lindo! E aí nós tivemos o privilégio de estar com eles o tempo todo ali, eles nos acompanharam. Nós éramos novos nessa igreja e eles nos acompanharam ali o tempo todo. E eu conversando com eles, eu falei, o que trouxe vocês a esse encontro de casais? Né? Vocês vão ser palestrantes, vocês vão falar alguma coisa? E eles falaram, não, nós temos muito para aprender. Ah, que lindo! Né? Que bacana. Né? Então isso, esses detalhes é que vão construindo a nossa relação e nós temos que estar atento a perceber as bênçãos de Deus a todo momento na nossa vida. Né? E estar um com o outro, perceber de que
No casamento, nós somos dois numa só carne, e aí nós temos que ver essa questão da transparência e a individualidade mesmo no casamento, porque o excesso de intimidade também, ele não é bom, mas tem que haver total transparência. E aí como você lida com isso? Né? Mas o que vem a ser um excesso de intimidade no casamento? Um excesso, desculpa, mas um excesso de intimidade é assim, às vezes nós tomamos posturas na nossa casa em que nós não falaríamos da mesma forma com um estranho. Então nós acabamos nos tornando mais respeitosos com o estranho do que com os da própria casa. Verdade. Né? E isso por causa do excesso de intimidade. Eu acho que na minha casa eu posso falar de qualquer jeito, eu posso agir de qualquer forma, né? E as coisas não acontecem assim. Por exemplo, em casa, Ivone e eu, nós temos limites de respeito, né? Até com coisas do dia a dia, com coisas pequenas, como, por exemplo, o banho. Eu estou no meu momento de banho, a Ivone não entra lá. Ela respeita essa minha... A menos que seja convidada, né? Claro. Mas existe essa questão do respeito à individualidade. Né? Por quê? Porque também no namoro é assim. Né? No namoro nós não estamos toda hora juntos. Né? E esse excesso, ele acaba quebrando os limites do respeito. Né? E se eu não respeitar a fronteira do outro, eu acabo desrespeitando a mim mesmo. Eu fico aqui pensando, Vanessa, no quanto é necessário ser maduro para entrar num relacionamento, num casamento e manter-se casado com o valor que o casamento exige. Porque isso são cuidados que só a maturidade, não estou dizendo maturidade de idade, estou maturidade de sentimentos mesmo, de confiança de que uma aliança, um casamento é exigente. E eu vou ter que dar resposta a isso. E é uma coisa séria. Sim. Não dá para ser levada de forma banal. Leviana. Leviana. Eu acredito, eu ia complementar que o excesso de intimidade é também invadir o espaço e o tempo do outro. Exato. O momento do outro ver um jogo que tem vontade de ver, o momento do outro ler, ou ficar sozinho com os próprios pensamentos, ou ter um momento de individualidade, onde não é tudo que eu preciso exatamente dividir com o meu cônjuge, né? Eu posso ter momentos que sejam só meus. Isso não quer dizer segredo. Exato. Quer dizer tempo seu. Tempo meu. Tempo de qualidade em alguma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo. E não que o outro não possa me acompanhar. Mas ali no banho, às vezes é um momento só do Ivan. Né? Ele é um momento para relaxar, para pensar no que quiser. Então, esse limite realmente... E eu acho que ele também disse uma coisa importante, que é a questão do vocabulário. A gente age muitas vezes de forma muito desrespeitosa. E acho que não só com o cônjuge, mas com os filhos também. Às vezes, por você ser a autoridade dentro da casa, você acha que pode falar com os filhos como se eles não fossem importantes. Né? Eles são tão importantes quanto os adultos são. E é através desse respeito que você oferece que você também ensina o outro a te respeitar. Então, eu acho que o que você está falando não é só um ideal utópico, que não é possível da gente chegar. Não, se isso for colocado em prática, funciona. O problema é que a gente sempre espera do outro. O outro não fez, então também vou abrir mão do meu, porque assim, sempre eu que tenho que ceder. É um lado muito egoísta, né? De ficar sempre olhando para si mesmo, sem querer lutar pelo casamento, por esse relacionamento. Eu vou investir tudo nesse relacionamento, porque investindo nele, eu estou investindo em mim também. Você chega em algum momento a pensar assim, eu novamente vou ter que ceder? Como é que você lida com isso? Ceder e o esperar pela vontade dele? Não, não pensei. Nunca pensei nisso. Vou ceder novamente. Nunca me passou isso pela... Até porque ele volta depois e faz o que você quer, né? Ele volta. E quando não faz é porque não era o melhor? E quando ele não faz, ele me explica o motivo. Porque não dá para fazer. Eu gosto de sonhar. Que ótimo. Sonho com tudo. Então eu já fico imaginando como que vai ser a minha casa, por exemplo, o que eu quero, e já faço planta, já faço tudo. Ele não. Aí ele já me puxa ali meu tapete, né? Ele já me traz para a realidade um pouco.
Mas nunca me passou pela cabeça que eu vou ceder novamente. Porque eu cedo, mas ele também cede em muitas coisas. Então existe um equilíbrio aí. Eu acredito que o importante nisso é você ter consciência que você não é o dono da verdade, você não está certo em tudo. Existe duas palavras que têm que fazer parte do vocabulário do homem, e o homem que está assistindo em casa tem que aprender essas duas palavras: perdão e amor. São duas palavras assim que devem fazer parte do vocabulário diário do homem. Me perdoe porque eu estava errado. E eu fiz, não foi para te prejudicar, mas é porque eu amo você. Mas eu estava errado. Então vamos corrigir? Como seria melhor? Como que... É sentar, conversar e avaliar. Essa expressão que a Ivone usou, né, ela é muito sonhadora, e de repente eu puxo o tapete, mas é puxar o tapete, como ela disse, para trazer para a realidade. Não é para derrubar o outro, né? Porque também nós não... Quando nós matamos os sonhos das pessoas, nós matamos as pessoas. É verdade. Né? Então, o que a gente tem que buscar é, dentro da nossa realidade, até onde nós podemos sonhar. Outro dia eu conversava com um casal em crise e o sonho daquela moça era estudar. Mas ele dizia assim, para que você precisa estudar? Eu trabalho, ganho bem, trago tudo para dentro de casa. Você precisa estudar para quê? Ele não entendeu que ele estava matando o sonho e com o sonho matando a ela. Sim. Né? E assim, matou o relacionamento. Quer dizer, graças a Deus... mata o relacionamento. E o relacionamento, ele não pode ser um jogo de conflito de interesses. Né? É por isso, eu distingo muito a questão do casamento religioso e casamento civil. O casamento civil... Cartório não faz casamento, ele faz um contrato. Exato. E contrato é um jogo de interesses. Enquanto nesse contrato eu tenho vantagens, eu tenho aquilo que me satisfaz, eu mantenho o contrato. Quando o contrato não é mais interessante, eu vou lá e desmancho. Casamento é aliança. É aliança com Deus, onde não há vantagens. E mesmo que eu tenha alguma desvantagem, eu vou manter essa aliança. Então, nós temos que assim, resgatar princípios e valores que foram deixados por Deus e que a sociedade vai se perdendo. Os maiores conflitos que eu vejo de casamento e que eu trato de casamento são pessoas que perderam os princípios da palavra de Deus. É verdade. Acho que isso é o maior problema que nós temos na sociedade hoje. A imaturidade, o egoísmo, o querer ser do seu jeito. Sabe que outro dia eu recebi um recado de uma moça, ela dizendo assim, Darleide, não sei mais o que fazer. Meu marido sabe que eu preciso do carro, mas ele pega o meu carro e sai. E aí eu perguntei assim, mas não tem como vocês combinarem, não tem como entrar num acordo? Ela não me respondeu. Ela não me respondeu até agora, né? E eu fiquei pensando, que dificuldade que há em combinar coisas básicas do dia a dia, pensar nas coisas básicas do dia a dia e das necessidades do outro. Nós estamos vendo um casal que consegue lidar com as dificuldades que existem por serem duas pessoas completamente diferentes, com sabedoria, com entendimento, valorizando o outro, considerando o outro, que é melhor para o outro, para os dois e para o momento. Isso que falta, maturidade, compreensão, mas nós estamos vendo pessoas que se unem à base do contrato, né? Enquanto é satisfatório para mim, estamos juntas. Se não, casou, separa, né? Exatamente. E eu acho que também a questão do julgo desigual e a questão da falta de afinidades também já é um polo que dificulta o casamento. Aí você já pega casamentos onde as pessoas já casaram assim. Aí você fala, puxa, isso não dá para se desfazer. Né? Porque o contrato foi firmado e agora a gente tem que lidar com essa dificuldade. Então, tem dificuldades que são reais. E realmente, assim, por mais que a gente entenda que o outro enganou ou que fez de uma forma muito floreada no namoro e agora no casamento é diferente, cada um sabe exatamente quem era o seu cônjuge. A não ser que há realmente um engano muito profundo. Mas a questão não é o outro, a questão é você mesmo. Você não muda o outro. Né? Você é capaz de mudar a si mesmo com o apoio, com a ajuda de Deus. Então, lutar diariamente para que você se supere, para que você... E também tem pessoas, Aleide, que não têm essa natureza boa, assim, fácil de lidar, né? Que consegue se aquietar, que tem uma natureza explosiva, uma natureza
raivosa, autoritária. Então, isso também é real. Nós temos naturezas, né, rancorosas, que também precisam ser vencidas ali no poder de Deus. Então, essas pessoas também podem procurar um apoio psicológico para elas se ajudarem a achar um outro canal de comunicação que não seja através da raiva. Às vezes foram pessoas ao longo da sua vida que demonstravam através da tristeza e não eram percebidas. Mas através da raiva, os pais davam atenção, supervalorizavam. Então, como ajudar essa pessoa também a achar um canal diferente de comunicação? E o que Deus também pode fazer na nossa vida, a transformação que Ele pode fazer diariamente de negar o eu. E também eu acho que tem um esforço pessoal. Porque nos casamentos, eu também acredito que a gente vai na lei da tranquilidade, esperando muito que seja uma forma mais fácil do que realmente é. Se não fosse tão difícil, a própria Bíblia não diria, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Se fosse uma coisa mais amena, não seria esse Se a luta chamado. não fosse tão intensa com os nossos próprios desejos. Exato. Então, eu acho que o desejo da carne, o negar o eu, né, o lidar com a mansidão, né, adquirir essa mansidão, para muitas pessoas é a maior dificuldade. Às vezes não é nem o casamento, é a luta consigo mesmo de não conseguir ser diferente. Mas nada que Deus não possa transformar, porque Ele é o Deus do impossível. Claro. Então, Ele temos também exemplos pode... disso. Nós temos João, que era conhecido como filho do trovão e passou a ser chamado discípulo amado. Temos um Pedro que com uma espada cortou-lhe a orelha do soldado e depois ele torna-se o homem que se torna dominado pelo Espírito de Deus. Paulo, que era um homem, né, altivo em si mesmo, dono da situação, até manipulador, nós diríamos, segundo as suas próprias razões, e depois transforma-se num homem que evangeliza de maneira dócil e submissa à vontade de Deus. Sua palavra a quem esteja nos assistindo, a quem está nos assistindo agora, o que você diz sobre casamento como conselho? Olha, entregar o seu casamento a Deus, entregar o seu marido a Deus. Cada manhã, primeira coisa, entregue o seu casamento e o seu marido a Deus. Confie nele e espere que Ele resolve. Amém. Pastor Ivan. Eu acredito que no casamento, a palavra de Deus nos diz assim em Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Né? E alguns interpretam como se essa mulher não existisse. Né? Essa mulher existe e é a sua. E esse homem virtuoso existe e é o seu. Só que ele tem que ser lapidado e moldado pelo poder de Deus através do Espírito Santo, desenvolvendo cada um dos frutos do Espírito. E o último deles, talvez por ser o mais complicado, é o domínio próprio. Então, quando isso for desenvolvido, o casamento vai ter a harmonia que precisa. Aí você olha para esse homem e o vê falando assim, vê essa mulher falando dessa maneira, quem pode negar que eles não têm domínio próprio, né? Tranquilos, etc. Mas assim, isso é o domínio próprio dado por Deus. Afinal de contas, ele disse logo no começo do programa, quem o conheceu há 20 e poucos anos atrás não diria que ele é este homem hoje, porém transformado pelo poder de Deus. Amém. Quanto tempo, Marilene? Amém. Ainda temos para o final do programa 5 minutinhos ainda. E nessa direção, vou voltar ali com a Ivone, quando você diz para a mulher, entregue o seu marido a Deus, eu estou pensando aqui de uma convicção de que Deus tem poder para mudar a vida de alguém, mas esse poder é de Deus, não é você quem muda o outro, né? Você tem alcançado vitórias nesse sentido especificamente? Ah, sim. Todo dia. Todo dia. Porque existem... o ser humano, ele é humano, tem os erros, os pecados lá. E se não for Deus, não transforma ninguém. E é verdade é verdade que você me disse uma vez que ao acordar você disse, Senhor, hoje dá-me força para não brigar. Ah, sim. Porque o não brigar... ele é um exercício. Ele é um exercício. E é todo dia. Então, você tem que acordar disposta a não brigar. Eu achei tão importante isso, Vanessa, essa disposição, né, de você decididamente dizer, hoje, em outras palavras, ela está dizendo, hoje eu quero o melhor para mim, o melhor para o meu marido, o melhor para o meu casamento. É isso que ela está dizendo. É isso mesmo.
e a disposição dela em fazer acontecer. Hoje eu não vou brigar, hoje eu vou conseguir. Né? Maravilhoso isso. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E exemplos assim, hoje são muito escassos, né, e importantes para a gente resgatar o grande problema que esses casamentos estão vivendo e enfrentando no dia a dia. Eu até quero dizer que eu acredito que a bênção está disponível. Nós estamos dizendo assim, que Deus abençoe você, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe a nossa família. Eu acredito plenamente, segundo a palavra, que a bênção já está disponível. Então eu vou dizer assim, tome essa bênção para você, aceite essa bênção para a sua vida prática, porque é óbvio que o Senhor quer para a sua vida a bênção chamada harmonia, quer para a sua vida a bênção chamada dom do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então agarre essa bênção, não solte por nada mesmo que o teu marido te irrite até a última gota de paciência e você diga, eu não vou me entregar, porque eu tenho a bênção de Deus sobre mim e eu quero essa bênção para minha casa. E eu quero que a graça de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós, se manifeste de maneira poderosa. Sabe por quê? Eu tenho entendido, nós estamos aqui hoje com uma família pastoral. Ele é um pastor, ela é esposa de pastor. Eu tenho aqui uma profissional da psicologia, mas que antes é mãe, é esposa. Antes de ser uma profissional aqui da comunicação, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. Sou como você aí do outro lado. Nós somos muito parecidos uns com os outros no que diz respeito às coisas do ser humano. Mas nós queremos dizer que nós conhecemos alguma coisa chamada sobrenatural. É aquilo que está além da nossa capacidade natural de administrar as coisas do dia a dia. O que eles experimentaram, o que eles experimentam e o que nós experimentamos e que nós desejamos para você. E aí do outro lado tem uma série de pessoas que experimentam isso. É o sobrenatural de Deus. Acima do seu natural humano, que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida e você consiga dizer de livre, espontânea vontade pelo que Deus vai fazer e está fazendo na sua casa. O meu marido é outro, eu sou outra, porque quem mudou um ao outro foi o poder de Deus. Então busque este poder. Ivone, muito obrigada por ter vindo aqui, por sua disposição. Obrigada, pastor Ivan. Obrigado. Que Deus o abençoe. Amém. E a você, Vanessinha, muito obrigada. Parabéns de novo para você. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Amém. E você acolha cada gotinha. Recebo. E seja Em nome de feliz. Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você aí de casa. Um beijo. Até semana que vem com mais um tema, mas com o mesmo desejo de que você seja muito feliz. Um abraço e até lá.